A tua imagem fala por ti, mas será que ela está alinhada com a pessoa que tu és aí dentro? Vamos descobrir isso já neste direto. E muito mais do que isso, vamos mergulhar a fundo e perceber como a moda pode ser uma aliada a teu favor para tu sentires que a tua roupa realmente está alinhada contigo, com quem tu és e com aquilo, sobretudo, que tu queres transmitir, porque o melhor de 2 mundos é nós sentirmos bem com aquilo que vestimos e conseguirmos transmitir essa mesma autenticidade. Mas no final vou-te apresentar aqui uma coleção muito especial para mim, é uma das mais especiais, porquê? Porque tem história, para mim tudo tem história, assim como a nossa vivência também tem, e as nossas escolhas são o reflexo disso. E então vou-te também dar a conhecer aqui neste direto, uma forma mais ligeira do que aquilo que já aconteceu anteriormente, o mundo das t-shirts com alma, em que poderás perceber como um impacto de uma peça pode quebrar barreiras, pode ser geracional e pode ser também uma inspiração para quem está contigo, quem está ao teu lado e até para ti mesma. Então, se não me conheces, sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres 40 mais a vestirem a sua personalidade e com autenticidade, não é? A sua autenticidade, mas também para quem não sente ainda que a tem, começar a trabalhar nisso e, sobretudo, sem medos do julgamento, porque muitas crenças também vêm com a idade, umas vão-se quebrando, mas outras começam a ficar mais enraizadas também, por causa de alguns estereótipos ou até algumas crenças que vêm de onde? Do nosso passado, é verdade. Então, se tu vais entrar aqui em direto, muito bem-vinda. Já temos aqui a Carla no direto. Muito bem-vinda, Carla. Obrigada por estares aí desse lado. Mas se tu vais entrar aqui em diferido, tens a sorte que vais poder avançar aqui um pouquinho mais rápido para mergulhar a fundo neste conteúdo. Agora vou fazer aqui uma aberturazinha mais próxima, que é aquilo que para mim faz sentido. Espero que tenham tido uma excelente Páscoa, sobretudo para quem acredita nestes momentos mais de união e família, que deve ser todo o ano, não é? Mas estes são mais marcantes, são momentos em que tudo para quase para se vivenciar estes momentos e às vezes é bom também parar para pensarmos e para olharmos com olhos de ver como é que está o mundo que nos rodeia. Eu não estou a falar do mundo em geral, no global é importante, mas no nosso pequeno mundo, porque é mais fácil nós transformarmos à nossa volta assim o mais próximo de nós do que numa dimensão muito maior. E muitas vezes é por causa disso mesmo que nos sentimos frustradas, porque queremos coisas megalómanas, queremos resultados gigantescos, quando não valorizamos às vezes os mais pequeninos, que são esses mais pequenos que vão impulsionar os grandes. Ainda aqui há dias dizia a uma senhora, já não sei onde é que foi, que ela estava a dizer: "Ai, eu nunca iria conseguir correr uma maratona". E eu estava-lhe a dizer que quem corre uma maratona começou a correr 50 metros primeiro. Portanto, tudo começa do zero, tudo começa pequenino e depende também do nosso foco, do nosso desejo e dos nossos sonhos também. E então tudo depende muito disso. E já sabem que a semana começa à segunda e se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. Por isso vamos aqui começar esta segunda-feira e começar da melhor maneira, porque lá está, nós podemos impactar muito, 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 muito. E sem mais demoras, eu vou convidar aqui quem entrar ou quem estiver agora aqui no direto, a Carlinha está aqui no direto. Carlinha, se quiseres, vem aqui para o YouTube, para o canal do YouTube, vai aí ao story anterior, tens aí o link. Porquê, Sofia? Porque eu vou passar slides e os slides têm conteúdo visual, podem ajudar também aqui neste processo e depois eu vou partilhar um vídeo. Há um dos vídeos, há uma surpresa aqui no final, vai ser um vídeo que ainda não está público, por isso vais poder ver em primeira mão um vídeo que ainda estava em privado. Por isso passa aqui para este lado, para mergulhares comigo também neste mundo mais imersivo, no meu mundo também e no mundo das pessoas que fizeram parte deste projeto comigo. Então, sem mais demoras, porque
isto eu digo sempre na minha cabeça: "Vai ser 45 minutos", não vai, não vai, eu digo já que não vai, para não dizerem que eu vou mentir, é assim, não minto, é sempre mais um bocadinho. Então, eu vou começar a partilhar aqui o meu ecrã. Eu quero sempre trazer-te um pouquinho de conteúdo de valor. Claro que eu vou-te mostrar as peças, já não há as peças todas. Muito grata a quem já comprou t-shirts com alma, mas eu quero sempre trazer conteúdo de valor e como é que tu podes juntar e trazer a roupa e os acessórios e tudo o que é importante para a tua imagem e para trazer, assim, uma identidade, própria de ti. Então eu estou aqui à procura de onde está o meu separador, o meu cartaz das conversas do ano. Acho que está aqui, já encontrei. Isto faz o que é que isto vos diz? Que eu tenho imensos separadores aqui abertos, confesso. Então eu vou começar aqui a fazer a minha partilha do ecrã e já vou espreitar aqui como é que vocês estão a ver. Volto a dizer, quem estiver aqui no Instagram, passe para o YouTube. Estes diretos estão sempre disponíveis, no YouTube. Só com convidadas é que têm de entrar no grupo fechado do Facebook para terem acesso às lives com convidados, que é sempre uma vez por mês. Então, deixem-me espreitar como é que vocês estão a ver. Acho que sim. Se quiserem, deixem comentários. Vou ficar muito contente se vocês deixarem comentários. Aqui no YouTube, depois eu só consigo ver quando parar a partilha do ecrã, ok? Aqui no Instagram eu vou vendo os vossos comentários. Olá, Ana, um beijinho, Ana. Espero que esteja tudo bem contigo. Se quiseres, passa para o YouTube, no Story. Tens um link para o YouTube, para o canal do YouTube, porque eu vou partilhar slides, vai ser visível. Aqui só me vão ouvir. Então, está tudo ok, então eu vou começar aqui a partilha. Então, hoje é o direto 171, isto parece mentira, mas é verdade. 171 diretos aqui das conversas do Bani e continuamos na temática do mês de abril, que é visual profissional com autenticidade, alinhar um pouco isto, porque muitas mulheres com quem eu trabalho, com quem eu tenho um contacto mais próximo, de alguma forma estão a iniciar os seus trabalhos no online, ou abriram empresas, ou estão a dar voz a um hobby, ou seja, estão a divulgar um trabalho que estão a fazer e estão muito nas redes sociais também, em que o foco maioritariamente é aqui as redes sociais. Então a nossa imagem também impacta e é diferente eu estar com um grupo de amigos e estar a falar com os amigos e a divulgar o nosso trabalho que fazemos de uma forma tão natural, mas o que é certo é que quando estamos atrás aqui desta câmara, a responsabilidade é outra e a nossa postura também deve ser outra, porque nós devemos assumir isto como profissionais e como um trabalho a sério. Portanto, deves, ser tu mesma, mas levar com a responsabilização daquilo que nós dizemos aqui atrás do ecrã e aquilo que tu fazes para impactar também a vida dos outros com o teu trabalho. Então, hoje o título daqui do direto é Nem toda a roupa te representa. O que é certo é que temos muita roupa para nos servir, temos até excesso de roupa no nosso guarda-roupa, mas também é certo que nem toda a roupa nós nos identificamos ou neste momento está a fazer conexão com aquilo que nós somos agora. Por isso é que muitas vezes sentimos necessidade de mudança, ou às vezes nem sabemos o que é que se passa, mas o que é certo é que é uma necessidade de mudança e que nós não nos apercebemos e não sabemos como o fazer. O que é que havemos de mudar e às vezes nem associamos que tem a ver com a nossa imagem, às vezes achamos que é qualquer coisa da nossa cabeça e que nós não estamos bem. Então, os tópicos que vamos abordar aqui hoje, primeiro é a roupa como um espelho da tua verdade. Em segundo, o erro de achar que autenticidade e profissionalismo não combinam, temos de ser pessoas diferentes. A tua imagem pode ser um legado, não uma obrigação. E em quarto, é um momento especial de conexão também contigo e para te trazer aqui ao meu mundo, são os momentos únicos
com alma. E então fica aí até ao final, vais gostar. Eu acho que vais gostar, tenho quase a certeza. Então, inicialmente, vamos aqui, eu nem sei bem onde é que é de pôr aqui o meu caderninho, as minhas cábulas, mas pronto, vai ficar aqui no meu colo. Então, vamos aqui falar do primeiro ponto, a roupa como um espelho da tua verdade. E deve ser mesmo, eu às vezes, nós falamos muito, se fores como eu, falas muito, mas muitas vezes também é preciso respirar, parar e pensar naquilo que nós dizemos. Porquê? Porque muitas vezes habituámos-se a debitar coisas e a maioria das vezes é para nos enganar nós mesmas, porque dizemos, fazemos, para não pensar. E engolimos um disco porque é mais fácil acreditar. O nosso cérebro acomoda-se também a isso, porque prefere esta realidade que conhecemos do que algo que possa ser maravilhoso, mas que nós não conhecemos. Então o nosso cérebro também é um bocadinho preguiçoso, acomoda-se e diz: "Não, isso dá trabalho, não vais por aí". Então pensa nesta frase, a roupa como espelho da tua verdade. A roupa não é algo fútil, a não ser que tu queiras que isso seja. A tua imagem não é fútil, a tua imagem é um ponto muito importante para a tua autoestima. Não há fo não há outra coisa que eu te possa dizer, mas também é muito importante que tu consigas transmitir aquilo que realmente queres, porque eu posso estar muito bem de chinelo e de fato de treino, e pode ter assim umas manchas de lexívia, porque andei assim na casa, a limpar a casa e está tudo bem, porque é um determinado contexto, mas se eu for ter uma reunião de negócios, eu não vou assim vestida e é a minha essência, é a minha personalidade. Nós temos de perceber o que é que faz sentido em cada momento, mas de uma forma confiante, não termos problemas em vestir determinadas roupas em determinados contextos, desde que sejamos nós próprias. Isso é fundamental. Então, a tua imagem fala antes de ti. Eu gosto muito de trazer aqui a Iris para aqui para as minhas apresentações, sejam elas presenciais, sejam elas aqui online, porque é uma mulher que, chegando a uma determinada idade, nós já não estamos para agradar ninguém, nem devemos estar a vestir com esse intuito. Eu já vou falar aqui um pouco disto. E esta mulher consegue, com 100 anos, se calhar esta imagem ela tinha uns 100 anos já, consegue que eu olho para ela, eu acho que se tu, quando olhas para ela, apesar de dizer, se fores como eu, vais dizer assim: "Eu não me vestiria como ela", pelo menos neste momento, porque o amanhã eu não sei, mas é uma pessoa que me transmite paz, empatia, alguém de bem com a vida, mesmo na sua excentricidade. Ou seja, eu posso vestir-me de uma forma completamente criativa, disruptiva, diferenciadora, mostrar isso, mas estar alinhada com isso. Eu falo, eu vendo aquilo que visto. Eu não estou a dizer vender as roupas, é vender uma mensagem. Isso é a autenticidade, é tu estares alinhada aquilo que tu dizes com aquilo que tu fazes, com aquilo que tu vestes, com aquilo que te apresentas, com as tuas atitudes, com os teus valores, com as tuas falhas, com os teus defeitos. É um bolo. E nós, antes de falar, esta mulher não está aqui a dizer nada, é uma foto, e antes de falarmos, nós, tiramos quase uma conclusão, muitas vezes errada, não é? Quantas vezes, se calhar já não te aconteceu, veres alguém, fazeres um juízo de valor e depois conheces a pessoa, tens a oportunidade de falar com ela e diz assim: "Olha", se tu fores sincera com ela, até vais dizer assim: "Olha, eu tenho uma ideia errada de ti, inicialmente, até pensava que eras uma pessoa diferente e és isto ou aquilo, és muito mais simpática ou, super acessível que tu és", porque a pessoa apreendeu daquilo que eu comuniquei, sem me aperceber. Comuniquei de uma forma errada e as pessoas interpretaram de uma forma errada. Mas o mesmo acontece, não é? É vice-versa. Nós julgamos, mas também há pessoas que nos julgam e não tem de ser um julgado negativo. É, o nosso cérebro vai compartamentando pessoas que não riem, pessoas sérias ou não sei o quê, antipática, pessoa não sei o quê, aquilo. Vai fazendo esses fecheirinhos na nossa cabeça para nós tirarmos conclusões e decisões. E é bom que tu tenhas essa noção que não tem de ser algo negativo, mas construtivo. E
O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm medo desse outro lado, o medo da crítica, que seja uma crítica destrutiva e muitas vezes vão-se apagando para se resguardar. Mas é preciso ter assim QB. Então, uma realidade, um erro comum costuma acontecer. Muitas mulheres vestem-se para agradar, a esconder-se, não é? Ou parecer mais profissionais, mas, sem sentirem que aquilo as representa. Ainda há bocado estava a fazer aqui gravar um vídeo e estava a dizer que há muito agora um estereótipo, se nós andamos aqui a dizer autenticidade, autenticidade, vamos ser únicas e porque somos únicas, vestir a tua essência, a tua personalidade. Tenho estado agora aqui por causa também do online, muita gente vestir-se da mesma maneira por causa dos arquétipos de estilo, uma coisa muito também de modas, que acabamos por as pessoas que dizem para quebrar com as coisas, estão a fazer as mesmas coisas, ou seja, a entrar nos mesmos padrões iguais, para o nosso cérebro apreender que aquilo tem um significado. E está correto. Nós vamos perceber que uma mulher de blazer, com um batom mais vermelho, com uma unha pintada, um cabelo muito arranjado, uns brincos ou os dourados, uma mala de uma marca, um relógio para se ver a marca e mostrar e aparecer e estarmos assim com esse tipo de postura, com um cenário XPTO, muitas vezes até um cenário virtual, para mostrar uma identidade que muitas vezes não é a nossa identidade. Isso deve ser uma bengala, deve ser uma vitamina, como uma amiga minha dizia, não é? Mas deve ser apenas isso, deve ser um ponto para te ajudar, porque se tu começas a ser mais do mesmo, essa tua diferenciação, essa tua essência não vem ao de cima, porque tu estás a anular num padrão que está ali dentro, a pôr-te dentro de uma gaiola, dentro de uma redoma e nem sequer consegues trazer ao de cima a tua autenticidade. Podes tirar dali alguns pontos e deves, porque se aquilo te comunica para ti e se faz sentido para ti, então tu vais sentir que se calhar também é essa a mensagem que queres que os outros apreendam. Agora, não te limites a copiar, porque o copiar deixas de ter a tua essência. Tu só tens uma impressão digital, tu tens a tua impressão digital. Não tens igual à minha, não tens igual a um irmão, um familiar, a tua mãe ou ao teu pai. Ninguém tem uma impressão digital repetida. Então, se nós somos únicas, tens a tua forma de pensar, as tuas vivências, a tua essência, porque é que há de estar a encaixar num padrão de uma mulher que nem sequer conheces, nem sabes a história dela, nem nada dela. Então é importante começares a olhar com outros olhos e não caires neste erro de ser uma máscara e a roupa tornar-se um escudo para, o que se torna quase também como um bloqueio, pode ser também quase um bloqueio, porque encaixamos aqui coisas que não são nossas, não é? Pomos aquele sorriso de saímos de casa, pomos um sorriso, voltamos a casa, viramos sérias. Porquê? Porque acabamos por estar sucessivamente a vestir e a usar máscaras que não são as nossas. Durante um período de tempo, às vezes de maior fragilidade, elas acabam por ajudar porque são uma proteção. Agora, também é importante perceberes até que ponto, até quando queres pôr esse limite a ti mesma, porque ao longo do tempo vais começando a desconectar-te da pessoa que tu és, porque se vais apagando a pessoa para vestir algo que não é teu, não é a tua essência, a longo tempo começas a ficar perdida e já não te reconheces, depois olhas ao espelho e acabas por não te identificar. Portanto, é importante tu trazeres ao de cima essa tua essência, perceber se estás a vestir atualmente como um escudo, como ouve-se para agradar, por exemplo, e deixar por terra a tua verdadeira essência, história e também aquilo que tu queres realmente transmitir, a tua comunicação, a tua voz ativa. E não é? Ia falar agora disso. Olá, Kátia, bem-vinda. Se quiseres passar para o YouTube, eu tenho slides. Mas estava a dizer que isto é um contrassenso estranho. Estamos tão globalmente ligados e a cliques de informação que ao mesmo tempo estamos tão cheios e nunca foi tão difícil, parece-me, não sei se concordas comigo, há de por aí nos comentários,
parece que está a ser muito mais difícil, trazer esta liberdade quase de expressão. Temos medo de dizer aquilo que realmente sentimos. Eu não estou a dizer aquilo que me apetece. Isso, isso às vezes não faz sentido nenhum porque debitamos coisas que às vezes é para magoar. Eu estou a dizer, transmitires uma opinião, uma ideia, só porque vai um pouco contra a corrente ou que tu não concordas, mas não é focado em ninguém em específico, é um tema, qualquer coisa, não é? Em que as pessoas levam de tal forma a peito, incendeiam muito, empolam muito, estão completamente sem, sei lá, sem aquela coisa de deixa-me perceber o que é que ela quer dizer com isto, não é? Sem querer ouvir. É tudo muito rápido, claro que temos de se adaptar, não vamos ser os velhos do Restelo, como se costuma dizer, tipo, a remar contra uma realidade que está em mudança, temos de se adaptar a uma mudança, mas o que é certo é que nunca vivemos num mundo tão fácil destas plataformas, de estarmos aqui eu às vezes tenho aqui pessoas do Brasil, tenho daqui das ilhas, não é? Como é que antes a gente conseguiria fazer isto? E no entanto, por outro lado, parece tão difícil sermos nós. E isto não é só na voz, não é só na linguagem, não é só nos pensamentos, mas também na nossa forma de vestir e de estar. Então, olá Ana, eu estou a passar, vou-te aqui a dizer, quem estiver aqui pode passar para o YouTube ou depois aqui do direto podem ver no YouTube, porque eu tenho slides e tenho apoio. Depois vocês no final vão gostar de ver aquilo que eu vou transmitir aqui, porque eu vou mostrar aqui um pouquinho da coleção destes shirts com alma. Então, solução, e já falei aqui um pouco disto, que é começa a construir a tua imagem, em vez de ser de fora para dentro, começa a trabalhar de dentro para fora. Claro que há momentos da nossa vida que precisamos daquela bengala, daquele reforço, como tu, por exemplo, há pessoas que vão ao cabeleireiro e às vezes parece que vêm renovadas, ou vão fazer uma massagem e parece que vêm leves. Ou vão comprar uma roupa nova e vêm assim, ai, venho toda contente. Só que isso são coisas de momento, são aquelas vitaminas, como se fosse uma pastilhazinha que tu metes e uau, não é? Aquela coisa boa que vai dar aí no cérebro, aquela sensação de felicidade fantástica. Mas o que é certo é que isso é fugaz. Então vais ter sempre necessidade de estar a proporcionar momentos desses que te tragam essa sensação, não é? De felicidade, de bem-estar, de autoestima, sentes-te poderosa, está tudo bem. Só que se tu não começas a trabalhar o que tens aí dentro, perceberes a mulher que és, a tua conscienciosidade da forma como tu é, como é o teu perfil de pessoa, como é que tu lidas com determinadas coisas, porque senão isso não se sustenta muito tempo, porque tu precisas sempre de fora, necessidade de validação de fora, ou de objetos, ou de pessoas que te digam que estás muito bonita, ou fica espetacular, ou de ires às compras, ou de estás sempre a comprar coisas novas, e que muitas vezes nem fazem sentido com quem tu és agora, preencher algo que está vazio. É como se fosse uma câmara de ar que tivesse um furo. Tu tens necessidade de encher, mas depois vais ver e depois parece que não tem lá nada. E sistematicamente isso, em vez de estares a tapar aquele furo para começares a ter alguma coisa consistente lá dentro, vais estar sempre ali a esforçar-te para encher algo que depois vai vazar. E vai vazar muitas vezes nas piores situações, nos piores momentos, nas tuas vulnerabilidades. Ó Sofia, ainda estamos a falar de roupa. Não é muito mais do que isso, mas vai-se ver a forma como tu estás, também reflete a forma como tu te vais vestir. Conheci uma senhora e partilhei aqui num direto, já não sei em que direto foi. A senhora, pá, impecável, uma senhora muito bonita, simples, mas muito de estar, saber estar. E ela, eu não a conhecia, mas em conversa, começámos ali a falar um bocado e ela diz: "Eu tive uma fase tão difícil de luto do marido, que ela viu-se numa situação que nunca se imaginou, porque ela era uma pessoa que se cuidava muito, todas as semanas ao cabeleireiro, tem uma empresa,
mas quando era preciso calçar botins para ir ver a equipa, a distribuição lá da equipa na empresa, ia, mas entrava arranjadinha, saía arranjadinha. Mas se fosse preciso vestir a bata e andar de botins de lá dentro, andava. Mas era uma pessoa muito briosa, muito de se cuidar, muito de se arranjar, de unha pintadinha, não sei o quê. E ela disse: "Eu cheguei a não querer tomar banho". E foram os filhos depois cá tiraram da cama, porque ela entrou numa espiral. Mas começou a ser muito prolongado esse tempo, claro, cada pessoa tem o seu momento, mas se alguém lhe dissesse assim: "Olha, que um dia vai acontecer isto e tu não te vais querer arranjar, nem sequer vais querer olhar ao espelho", ela não iria acreditar. Mas o que é certo é que existem momentos da nossa vida que fazem com que a gente se desconecte. Mas o que é certo é que ela conseguiu reerguer-se quando voltou a conectar-se com ela e com o espelho. A ponto que ela precisou de fazer, primeiro foi com ela mesma. Apesar de ter os amigos, apesar de toda a gente querer ajudar, ela precisou dela. Não foi bengalas do exterior, foi começar a olhar com carinho para ela, com gentileza e a dizer: "Quem és tu? O que é que eu estou a fazer contigo?" E então esse brio não é futilidade, é aquilo que tu precisas para transmitir quem realmente tu és e valorizares-te e acreditares mais em ti, porque isso é um reforço que vem ainda de acréscimo. Então a roupa torna-se e pode ser uma ferramenta de empoderamento e não de disfarce. É aquilo que tu és. Escolhe aquilo que faz sentido para ti. Eu tenho aqui um exemplo meu. Tenho de vestir o meu papel, não é? E então, isto foi uma sessão fotográfica que eu fiz depois de uma sessão que fiz, das t-shirts com alma. O que eu quero dizer é, eu não me visto sempre assim, mas em determinados momentos, ou quando eu quero passar algum género de autoridade ou mostrar aquilo que eu faço para as pessoas entenderem sem eu falar, que olhem e percebam o tipo de pessoa que eu possa ser ou a minha área profissional. Se calhar olhando para aqui tu vais perceber, sem falar, sem eu dizer nada, qual é a área que eu pertenço ou o tipo de pessoa que eu sou. Claro que pode haver aqui derrapagens e cada pessoa interpreta de outra maneira, mas se eu quero alinhar um pouco o meu posicionamento com o meu trabalho e comunicar uma mensagem, eu também tenho que trabalhar um pouco nisso, mas de forma a eu conectar-me também com esta imagem. Eu sou esta, não sou outra pessoa, eu sou esta. E é isso que também tu tens de perceber se estás a vestir o teu papel, mas em momentos diferentes. Agora, se tu não vestes o teu papel em momentos diferentes, então estás só a encarnar personagens que muitas vezes nem são a tua. Chega um momento e perguntas quem é que sou eu hoje? Sou quem? Hoje, hoje sou quem? Não é? É importante tu perceberes quem és. Então, ponto 2: o erro de achar que a autenticidade e profissionalismo não combinam. Aqui eu quero tocar em alguns pontos que que eu senti nas mulheres, sobretudo em algumas mulheres que fizeram o desafio. Não tinha sentido muito isto noutras pessoas, a não ser aqui no desafio de 21 dias. Expressa a tua essência. E muitas vezes expressar a essência vem simplesmente com acessórios, vem com pequenas coisas, vem até com a postura. E às vezes achamos que tem de ser coisas muito megalómanas e não, são coisas às vezes simples. Então, erros que possas estar a cometer. Querer ser reconhecida no mundo profissional, mas tens medo de perder a credibilidade se mostrares o teu lado mais sensível, emocional ou até criativo. Eu digo isto porque da parte do desafio. Eu tive pelo menos 2 mulheres que se inscreveram no desafio e depois transmitiram-me a mim, quando no final do desafio têm acesso a um direto, um para um comigo, uma mentoria fechada comigo. Como é que foi o direto, os desafios, o que é que eu ainda posso ajudar e acrescentar de valor à pessoa. E partilharam comigo uma era mais assim evidente, a outra percebeu que era também isso, que tinha um lado muito fofinho, muito querido, porque são assim, são pessoas muito queridas, muito, delicadas, ou seja, uma pessoa com este tipo de perfil é normal que goste de determinadas roupas. A essência será mais
rendinhas, coisas mais, às vezes, infantis ou mimosinhas. E o que é certo é que estavam a começar a sentir que no trabalho estavam a atrair pessoas muito desse perfil. Ou seja, não é que fosse mau, mas não é quem vai comprar ou adquirir aquele género de produtos que elas estavam a vender. Eram tipo amigas e não clientes. E sentiram necessidade, e uma delas mais, sentiu necessidade de, e ela própria sentia necessidade dessa mudança, de querer começar a tornar-se mais mulher, mais feminina, menos menina, mas continuar com a sua delicadeza, continuar com a sua sensibilidade, mas também ter o seu lado de credibilidade, de, profissional, de impactar também a sua mensagem, quando alguém fala e tu ficas ali a escutar, tipo: "Epá, eu vou levar a sério, esta mulher está aqui com uma presença, não é, impacta". E é um pouco isso às vezes que falta. Não é que eu não seja a mesma pessoa cá dentro, mas vai impactar de forma diferente. Por exemplo, no meu grupo de de colegas de escola, quando eu andava no 12º ano, sobretudo, eu andava em artes, eu era das pessoas, eu digo muitas vezes isto porque eu era, assim, um bocadinho afora dali. A maioria dos meus amigos eram, pessoas de calças largas, à riscas, com rastas, piercings, a fazer às vezes, fitas no intervalo, parecia o circo, pessoas impecáveis, super bom coração, mas no entanto, se eles tentassem, imagina que estavam atrás de um balcão a vender alguma coisa de meio ou de um banco, tu ficavas assim: "O que é que esta pessoa está aqui a fazer?" Ou se alguém tentasse chegar a até ti, tu se calhar até ficavas assim, tipo: "Ai, o que é que esta pessoa quer?" Porquê? Porque foge àquele padrão. Não estou a dizer que não é boa pessoa ou má pessoa, eu estou a dizer é que dependendo daquilo que tu queres transmitir, se tu tiveres com uma imagem muito diferente, porque uma coisa é parecer desleixo. Lembram-se daquela imagem que eu passei aqui da Iris? Ela é completamente fora da caixa e mistura rosa com verde e com amarelo e com folhos, cheia de colares, mas é uma pessoa que nota-se que está alinhada, está cuidada e arranjada, não está desleixada. E tu podes ter a tua a tua criatividade, melhor dizendo, podes ter a tua criatividade, podes ter o teu cunho mais ousado, podes ter, o teu lado fora da caixa completamente, podes ser uma pessoa que gosta de misturar muita coisa, mas está alinhada. E isso deve estar alinhado sempre. Tu deves vestir, começar a vestir a tua essência sempre. Não é hoje apareço assim, amanhã apareço de outra maneira completamente diferente, porque aí as pessoas não, tipo, não está aqui qualquer coisa que não me bate certo. Porquê? Porque não estás a conduzir uma mensagem contínua. Se eu faço hoje uma coisa, amanhã faço outra. Hoje visto-me de uma maneira, amanhã visto outra completamente diferente, não há ali um fio condutor. Então, que personalidade é que eu sou? Sou assim tão inconstante? Posso confiar nesta pessoa? Não sei se o que ela me diz é assim tão real, porque amanhã se calhar também está a mudar. Isso também serve para os negócios. A tua autenticidade é respeitada não só por aquilo que tu vestes, nem, mas é mais se calhar como vestes e a tua atitude com a tua imagem. E isso vai influenciar muito a comunicação e o seres ouvida e escutada. E este conflito interno pode estar a afastar-te da tua essência. Eu vou ter de parecer impessoal, insensível para ter um ar assim durona, distanciamento, para ser levada a sério. Não tens de ser assim, porque tu não és assim. E só te vai trazer ansiedade e nem vai fazer sentido sequer. E nem vai ser prazeroso para ti estares a comunicar. Está aqui a Eva, muito bem-vinda Eva, uma mulher que também já esteve aqui num direto das conversas do Bani, concordo 500% contigo Sofia, linguagem não verbal, é verdade. E aqui a Eva que trabalha com equipas, que muitas vezes se calhar a tua sensibilidade, tu percebes de muita coisa sem as pessoas falarem. E muitas vezes esta comunicação, mesmo de liderança, gestão de equipas, é uma coisa incrível, é um maravilhoso mundo novo. E quando tu falas com alguma cliente, estejas
e sem ser cliente, mas sobretudo uma cliente, muitas vezes percebendo o que levou, porque a cliente pode estar a dizer uma coisa e já me aconteceu erradamente eu interpretar uma cliente. Tive uma cliente que ela disse-me uma coisa, se calhar na cabeça dela ela estava a imaginar uma coisa e eu interpretei outra e se calhar também interpretei errado. A comunicação não estava, pelos vistos, eu pensava que estava a fluir e não estava. Porquê? Porque às vezes a pessoa diz uma coisa, mas quer dizer outra. E nós temos que perceber qual é o refúgio que está ali atrás, o que é que a pessoa não está a dizer, o que é que está a deixar a pessoa desconfortável, porque pode ser aí a resposta e a própria pessoa estar em negação e não estar a perceber. Obrigada, Eva. Então, o que é que pode ser como solução? É mostrar sempre quem tu és, porque mesmo que seja algo que seja negativo ou que venhas a ter uma tipo repreensão ou uma chamada de atenção, tipo, olha, não agiste bem, mas és tu, tu assumes, tu dizes, olha, realmente eu não tive bem, mas tu estás tão certa de como tu és, sabes que tens estas falhas, eu sei que tenho algumas e vou tentando trabalhar, uma delas era interromper um pouco as pessoas, com o receio de me esquecer daquilo que ia dizer, e eu não gosto, e às vezes não eram as pessoas que me diziam, acho que nunca tive ninguém a dizer-me, tipo, olha, deixa-me acabar. Não, mas eu assim que o fazia dizia: "Epá, não gosto que me façam, porque é que eu estou a fazer?" Na minha cabeça eu a dizer "Não, deixa esperar a pessoa até ao fim." Porque, eram coisas que nós estivermos mais atentas, vamos começando a ter também outro tipo de sensibilidade. Mas mostrares também como és, quer através da roupa, quer a forma como tu te exprimes, como tu falas, como a Eva aqui disse muito bem, também da nossa linguagem não verbal, que seja como uma estratégia. Porque é que eu estou a fazer isto? Aquela foto que eu mostrei ali, aquelas 2 fotos que eu mostrei, era como uma estratégia clara. Eu quero um posicionamento um pouquinho diferente, quando eu quero comunicar determinadas coisas mais importantes, mais da minha área, mostrar que eu sou de moda, que ajudo outras mulheres. Então, estrategicamente, eu vou usar determinadas fotos e imagens onde eu me posiciono mais assim, mas eu não deixo de ser eu. Combinar peças, por exemplo, simples, nós não precisamos de coisas megalómanas, porque podes não ser isso. E então começa de forma simples, com peças simples, a conjugar peças simples, que sejam também confortáveis para ti, de conforto e confortáveis. Ou seja, a peça até pode ser bonita, mas tu não e até te ficar muito bem, tu não te sentires confortável com ela, entendes? Não é confortável só de: "Ai, está-me a apertar", mas confortável visualmente. Tu tens de te identificar também com a peça. E únicas, por exemplo, peças que tu possas personalizar, porque se tu vais comprar uma peça numa loja, dependendo da loja, podes ter 1000 pessoas, 10.000 com peças iguais. Só que ou centenas, mas se tu gostas daquela peça e compras, sim, eu tenho peças, muitas delas não são da Sofia Cor Designer, mas muitas vezes eu adapto ou altero alguma coisa nas peças, quando eu sinto necessidade de alterar porque eu preciso ali de um cunho meu pessoal. Quando eu quero peças com cunho pessoal, eu adapto ou tenho peças, minhas próprias e que são únicas e exclusivas. E tu, pontualmente, também podes ter esse tipo de peças. Com cortes que também valorizem o teu corpo, cortes estruturados, por exemplo, para também valorizar este lado um bocadinho mais empoderado, se quiseres, acessórios de forma intencional, mas que tu gostes e que façam sentido para ti, e uma postura segura. Imagina, eu dou este exemplo às vezes em alguns workshops que dou. Imagina que és uma pessoa que usa óculos, mas também és uma pessoa assim um bocadinho que quer ou quer mudar um pouco a sua imagem. Porque é que não mudas o teu género de óculos para uns um pouco diferentes? Um formato diferente, uma cor diferente, porque muitas vezes damos connosco, lá está aquele do cérebro, de ir por caminhos já percorridos, calcados pelo teu cérebro, não é? As tuas ligações cerebrais vão-te ali levar sempre um caminho já conhecido, porque é mais fácil, porque já conhece, então andas sempre naquele género de registro, e por que não dizer assim: "Não, isto é um acessório que eu quase não tiro", são os óculos, se os óculos fizerem parte do teu dia a dia. Então, por que não valorizar e começar a trazer aqui uma mensagem mesmo com os meus óculos, por exemplo? Então, começa a olhar para as peças que tu possas, transformar,
adaptar, personalizar, que façam mais sentido para ti. Isso transmite também, uma segurança na tua postura, mas também força e proximidade e também um profissionalismo. Porquê? Porque é intencional. Tu estás segura das tuas escolhas. E às vezes a mudança também traz umas coisas muito boas. E temos medo da mudança, mas depois dizemos: "Ah, se eu soubesse já tinha feito há mais tempo". Em terceiro, a tua imagem pode ser um legado, não uma obrigação. Então, muitas mulheres sentem culpa por cuidarem de si também. Acham que não é uma prioridade. Ou pensam que já é tarde para se reinventarem. "Ah, agora é com esta idade que eu vou mudar. Ah, agora é com esta idade que eu vou pôr uma coisa assim completamente fora. Então agora é desta idade que eu vou comprar uns óculos azuis quando eu sempre usei de massa preta", não é? E não tem de ser. Quem é que disse que a partir de X idade, a partir dos 40, 41, 59, 60, quando? Quem é que diz que existe uma barreira que diz: "Passaste daqui já não podes"? Quem diz? São os outros ou somos nós a nós próprias? Então é importante começares a perceber de: porque é que eu não posso cuidar? Quais são os gatilhos aí na tua cabeça, as crenças que estão aí, os sabotadores que estão aí, que te levam a dizer que se tu te mimares, se tu te cuidares, se tu pensares um pouco mais em ti para elevares a tua autoestima, é uma coisa má. Porque é que tem de ser mau? Se eu posso contagiar, se eu estiver bem, eu vou contagiar muito mais pessoas à minha volta se eu me sentir bem comigo própria. Isto é um erro que é mais comum do que aquilo que nós pensamos. Nós vamos se apagando ao longo do tempo, vamos acabando ali de imagina o volume de um rádio, vamos cada vez reduzindo, reduzindo, reduzindo. Há mulheres que por algum motivo, às vezes físico, as mudanças físicas, hormonais, por exemplo, vão se sentindo inseguras e é normal isso acontecer. Eu era de uma maneira e agora estou de outra e não estou a reconhecer. Então começar a perce o ideal é começar a perceber e fazer o que e dizer: "O que é que está nas minhas mãos? Que ferramentas é que eu tenho?" Voltar a sentir-me melhor comigo, pelo menos com aquilo que eu tenho hoje, como é que eu posso ir aceitando isto, não resignar, não é? Aceitar não é resignação, é: "Isto é a minha realidade agora, o que é que eu posso fazer para ir melhorar esta realidade, para eu me sentir melhor?" Pronto. Só que o que é que acontece? Acontece que muitas mulheres vão diminuindo este volume, vão se sentindo como se sentem inseguras, eu vou deixar de dar a minha opinião para não olharem para mim, não é? "Ai, vão todos olhar assim que eu falo, então não vou falar". Depois começam se eu não estou a falar, vou ficando mais apagada. Depois também já não me sinto tanta necessidade de me arranjar tanto, ou de ter aquele cuidado todo com a imagem que eu tinha, porque eu também vou chamar a atenção se eu de repente vestir ali algo muito vivo. Então vou começando a criar um armário assim mais uniforme, muito tenue, muito sem graça. Depois já não falo e já quase não altero aqui nada no visual. Depois chega um momento que uma pessoa quase que desaparece. Tipo, onde é que está aquela pessoa? Onde é que se perdeu aquela pessoa? Então toca aqui a começar a parar, se tu estás num destes momentos, não tens de te sentir culpada, mas algo te levou a um caminho para esse lado. E não há necessidade, então o mais importante é tu teres essa consciência e quando tu já tens a consciência é maravilhoso, porque já sabes onde é que podes atuar e está no momento de atuar. Outras sentem que já não são vistas nem ouvidas, porque depois tu te apagas, tu também já não tens a coragem de falar, de mostrar a tua voz. E quem diz voz diz a tua opinião, a tua mensagem, a tua força, a tua autenticidade. Tu já não tens força anímica sequer para isso. Então é importante tu perceberes o que é que tu podes fazer. Porque quando nós cuidamos da nossa imagem, não é? Como um reflexo da nossa essência, ou seja, daquilo que tu és, quando tu começas a cuidar de ti, por aquilo que tu gostas. Por exemplo, eu não me identifico muito com unhas de cor, unhas assim vermelhas, isso não me identifico. Não atualmente, não quer dizer que eu amanhã não sinta vontade de o fazer e até gosto, mas neste momento eu não sinto. Então não meto. Então começa, mas não deixes de tê-las arranjadas, não deixes de às vezes passar o verniz transparente para ter um brilho. Entendes? Eu não tenho de seguir aqueles padrões, aqueles
com estereótipos criados, mas eu tenho de estar alinhada comigo e cuidada. E quando nós transmitimos isso, também criamos impacto, e é isso que eu te quero dizer. Vais criar impacto a toda a tua volta. Primeiro é que o espelho é contigo própria. Vais ter uma, uma toda a força que tu tens parte já dentro de ti, não estás à espera que os outros te alimentem. Os outros vão ser acréscimo, as outras coisas vão ser acréscimo, a roupa vai ser acréscimo, mas tu precisas fazer um trabalho de autoconhecimento e de amor próprio. Depois, se tiveres filhas, tu vais ser o exemplo e vais contagiar as tuas filhas. Tu vais ser o exemplo e vais contagiar também, os teus familiares, vais ter o exemplo e vais também ser vais contagiar e vais melhorar também as tuas relações, as relações amorosas ou relações de amizade, vais impactar no teu trabalho, quando tu estás bem, quando estás confiante, tu falas de outra maneira, tu falas até. Vais impactar os teus clientes, se for o caso de lidares com o cliente, ou até se lidares com o atendimento ao público, não é? E no mundo em geral, nós contagiamos muito mais do que aquilo que imaginamos, por isso também está nas tuas mãos. Então, agora, o que é certo é que a coleção, agora entrando aqui na coleção e nas peças que te falei, a coleção com alma, que são peças exclusivas, são 16 peças exclusivas. Começaram por ser 16 peças exclusivas, mas já não são 16, mas tu podes ver as 16 que eu quero mostrar-te as 16 peças. Então esta coleção com alma não nasceu com base nas tendências, não era esse o meu objetivo, porque o meu objetivo foi algo que seja, hã, ao longo do tempo, de geração, que não tenha uma data, não seja datado. Não é isso. Ali é levar e é perpetuar o momento. São peças intemporais. Então não foi seguir modas, não foi seguir tendências, não foi dizer: "Ai, agora é moda da tigresa, ai não, agora é moda das flores". Não. São peças únicas, intemporais e com história. Estas t-shirts foram bordadas, se não sabes a história, elas foram bordadas por senhoras idosas. Eu fiz um convite a um lar aqui da terra e ao centro de dia, que era onde estavam as senhoras de idade. Bem-vindo, Inês. Onde estavam as senhoras de idade e elas gostaram do projeto e decidiram então mergulhar comigo e fazer nascer e dar vida a este projeto. Para mim só fazia sentido assim. As peças, há aqui uma coisa que eu também quero dizer, é que aqui a essência de tudo é mostrar que nós não temos de ser perfeitas e nós não somos, temos de ser gentis connosco e aceitar as nossas imperfeições como parte integrante daquilo que nos distingue e faz parte de nós. É inerente a nós. Há coisas menos boas, há coisas boas, mas só assim é que a gente também dá valor a umas e percebemos também as outras, não é? Porque senão estávamos ali numa linha, quando o coração para, não faz nada. Nós precisamos disto, não é? Ao longo da nossa vida nós precisamos destas oscilações também para nos fazer trazer aqui emoção e vivência às coisas. E algumas das idosas, algumas delas foi a primeira vez que bordaram, porque sentiram uma gana ali dentro que foi maravilhoso, de verem as outras que quiseram também fazer. Foi dar vida. Foram pessoas que, já terem muita idade, sentiram a dar vida a algo, a nascer algo das mãos delas. Então foi maravilhoso ver. E algumas delas partilharam comigo a dizer, porque algumas já com as mãos a tremer, de Parkinson, a dizer: "Olha, Sofia, isto não está perfeito, eu não consegui fazer isto perfeito". Mas eu não quero que seja perfeito. Isto é feito por um humano, não é por uma máquina. E é um humano cheio de história. São histórias que estão aqui dentro. Então, o objetivo destas peças não é ser tendência, não é ser fashion no sentido, no verdadeiro sentido da palavra, assim, uma peça ali toda diferente, meio estranha. Não é isso. É ser algo que tu vestes hoje, vestes daqui a 5 anos, vestes daqui a 20 anos, continuas a dizer: "Esta peça continua a fazer sentido para mim". E ao convidar, no final, eu achava que para uma sessão fotográfica, eu achava que fazia sentido uma geração, gerações a vestir aquelas t-shirts. Então pensei:
em avó, uma mãe e uma filha, mas eu não tinha ninguém que fosse uma filha mais adulta, uma neta neste caso, vá, uma neta mais adulta para vestir estas t-shirts, uma filha e uma mãe ou uma avó, dependendo daquilo que estejamos a falar. E então pensei, e foi por acaso pensei, olha, por que não a minha mãe, não é? Por que não a minha mãe? Então eu vesti, convidei a minha mãe para fazer esta sessão fotográfica e esse vídeo que vais ver aqui, um dos vídeos que vais ver, primeiro vais ver das t-shirts e do projeto para teres uma ideia. Quem estiver aqui, olá, bem-vindo José, e bem-vinda, Cláudia. Se quiserem, passem aqui para o YouTube, porque eu vou mostrar agora uns vídeos. Um deles está público, o outro é a primeira vez que eu vou mostrar, está em privado. É a primeira vez? Não. Eu mostrei em fechado no Zoom para dar a conhecer as t-shirts, para uma pré-venda, mas agora ainda está. Vocês vão ver pela primeira vez aqui este vídeo, agora publicamente. Porque vestir uma peça pronto, convidei a minha mãe para dar aqui como se fosse uma homenagem a este legado. Pronto, tem mais a ver com isto, com o lado feminino e de conexão com quem faz parte da nossa própria história. Porque vestir uma peça com alma é vestir história, é lembrar quem és e o que queres deixar no mundo. Então, se quiserem, venham para aqui. Até esse, eu vou tentar puxar aqui, vou tentar fazer assim. Isto vai abanar um bocadinho, está bem? Que eu vou fazer aqui uma coisa para quem está aqui no Insta. Vamos ver se eu consigo mudar isto. Ok, vamos fazer assim. Vocês estão aqui a ver o meu ecrã. Vai abanar um bocadinho porque vai estar na minha mão, está bem? Mas pelo menos vocês vão poder fazer aqui um bocadinho de parte também. Não é... Ai, às vezes isto acontece, não sei porquê. Deixem-me falar, olha, agora que eu fiz isto para a partilha. Deixem-me vir aqui fazer uma coisa, porque isto precisa de um refresh. Deve precisar de um refreshzinho. Está a fazer sentido para vocês? Deixem-me fazer aqui um refresh. Ou digam isso, está a fazer sentido para vocês, para quem entrou? Agora vocês estão aqui a ver os meus bastidores, já viram? Mas olha, é porque fugiu a imagem. E eu queria vos mostrar a imagem. Pronto, estávamos aqui. Deixem-me aqui no StreamYard, porque eu não sei se ele ainda está com a partilha. Não, vou aqui. Fazer aqui a partilha outra vez. Olá, Sandra. A Sandra já está aqui a dar um olá. Ok, vamos aqui fazer a partilha para vocês verem. E vamos fazer aqui a apresentação outra vez. Agora sim, vamos ver com a imagem. Já aparece. Não é apenas uma peça de roupa, é uma história única que traz ao de cima a nossa autenticidade. Esta sou eu, esta é a minha mãe, saiu da zona de conforto dela, mas gostou muito, por isso é que eu ainda achei mais bonito. Mas vou-vos convidar, eu depois tenho que pousar aqui o telefone, porque vai ser um bocadinho, mas vou-vos convidar a mergulhar aqui nesta coleção e a conhecerem aqui um pouco deste.
Pois é, não podia falar daqui das t-shirts com alma sem falar aqui e sem mostrar aqui as pessoas que estão por trás aqui deste projeto. Hum, deixem-me ver aqui então só o que é aqui a Sandra, muito obrigada Sandra, foi bonito. Este vídeo, ai, está aqui tudo torto. Este vídeo que vocês acabaram de ver e partilhar, e de eu partilhar, ele está visível no YouTube, ele está público, muita gente o viu e fico feliz por muitas visualizações, porque eu vou recebendo esses retornos de informação aqui cedidos pelo YouTube, mas é para vos mostrar que quando uma pessoa, e quando eu digo que as peças têm história, e para mim faz sentido isso, não é só a minha história, não foi só o construir estas peças, não foi só o perceber que alguém há de vestir esta peça, há de haver uma pessoa que se conecta com cada mensagem. Estas peças, cada uma delas, tem a sua mensagem, tem de ser por paixão. Uma pessoa olha e diz: "É aquela". Quem teve, quer na exposição, porque foi logo comprada uma na exposição, quem esteve aqui no direto, foi pela mensagem, é aquela coisa de: "Ai, aquela tem tudo a ver comigo, aquela é a minha vida, está ali espelhada naquilo, é aquilo realmente que eu sinto". Eu acho que tem de haver essa relação também com a roupa, é olhar e bater aquele clique, aquela sensação do aquilo faz parte de mim, aquilo pertence-me de alguma forma. Então, tu vais poder ter acesso aqui, bem-vinda, mas vais poder ver aqui as peças todas, mesmo as que já foram vendidas, para tu perceberes qual era a história que estava por trás, mas tu vais ter assim um acesso específico às peças no formulário, que também está na bio e está aqui nas redes. Qualquer coisa tu também me podes pedir a informação e eu mando-te o link do formulário sem compromisso, para tu veres o projeto, para teres esses pormenores, veres também a história, cada mensagem, cada frase. Sofia, qual é o valor das peças? As peças, para além do valor que têm, que é quase sem preço, não é? Que é o valor das idosas, da dedicação das idosas, mas tem o valor de 120 euros. 120 euros em que 5 euros são para doar, 5 euros da venda das peças. E então, para além de depois teres acesso a esta peça que ainda está disponível para poderes oferecer para o Dia da Mãe, se até amanhã decidires fazê-lo, vais ainda com alguns brindes nessa encomenda. Caso contrário, se for para oferecer para ti própria, se for para oferecer para uma mulher que tu admires, que seja uma forma de homenagear, em que o timing não tem de ser propriamente o Dia da Mãe, e aí sim já não tens acesso a alguns bónus que eram específicos para o Dia da Mãe, mas vai com algo personalizado. E o que é o algo personalizado junto com esta t-shirt? É o teu nome escrito na etiqueta da peça. A peça fica a pertencer-te. Que quando eu faço peças para alguém, exclusivas, elas vão depois com o nome na etiqueta e poderá ser também o teu caso. Depois é uma questão de ver se fizer sentido ou não e se fizer sentido também para oferecer. Antes de terminar, porque o direto já vai ao longo hoje, é um bocadinho mais a esticar, mas se tiver dúvidas, fala comigo, manda a tua mensagem e depois vai ser maravilhoso, porque é engraçado que as t-shirts que já foram vendidas, eu disse, depois eu vou dizer às idosas que bordaram que as peças que elas bordaram já foram vendidas, porque elas estavam todas contentes, disse, ai, será que uma pessoa vai vestir uma coisa que eu fiz? E então isso é maravilhoso, porque vocês não impactam só a vossa autoestima, vocês sentirem que têm ali uma peça única, vocês vão impactar todas as pessoas que contactaram com essas mesmas peças. E então é muito mais do que aquilo que nós imaginamos, quando está assim em causa um projeto.
Eu queria, só terminar aqui de compartilhar, a tela convosco, mas é para vos mostrar aqui, porque eu vou cumprir aquilo que eu disse. Há um vídeo que não está disponível ainda, tá? Não está disponível ainda, ao público. E esse vídeo não é este, porque se ouviste aquilo que eu disse e tomaste atenção com certeza daquilo que eu disse que este estava. Ai, agora não sei se estou a compartilhar a tela. Só um bocadinho, que eu acho que não compartilhei a tela. Se ouviste, este está disponível, podes ver quantas vezes tu quiseres, podes partilhar com quantas pessoas, porque vai ser maravilhoso ter este vídeo a circular imenso pelo mundo, quem sabe. Mas, vou só aqui, mas há aqui um vídeo que eu vou partilhar contigo que vais ser das primeiras, a ver. Então, só para concluir, aqui um pouquinho sobre a temática que eu também apresentei aqui, não só das t-shirts com alma, mas do conteúdo que te entreguei aqui hoje. A tua imagem não precisa de ser perfeita. Já é uma coisa que penso que vai começando a ficar cada vez mais aí enraizado. Eu ia dizer isto tanta vez, tanta vez, tanta vez, que qualquer dia já nem me consegues ouvir por eu dizer isto muitas vezes. Mas precisa de ser verdadeira. Isso é fundamental e é isso que te torna única e torna a tua essência vir ao de cima. É ser verdadeira e não aquela perfeição que está ali tudo a bater certo, o cabelinho alinhado, nada pode sair do sítio. Permite ser um bocadinho imperfeita, permite. E quando alinhas o teu visual com a tua essência, começas a comunicar com mais presença, mais força e mais alma. E se pudesses começar por uma peça simples, não é? Começa com pequenas coisas e com significado profundo. Podes fazê-lo também aqui com estas t-shirts e foi por isso que eu te convidei também a estares aqui até ao fim. Elas foram bordadas com mãos com muita história, com muitas rugas, com muitas dificuldades físicas já, algumas delas, mas com uma garra que faz ver a muita gente e isso também me impactou e sensibilizou. Portanto, eu sou destas que chora, eu choro um bocadinho também com estas coisas. E então, se tu quiseres vestir uma história, impactar alguém, seja a ti, seja a outra pessoa, também faz a diferença. Então eu também quero te mostrar como é que foi o dia que eu passei, as horas, foram 4 horas quase, com a minha mãe, e foi uma conexão engraçada, porque nunca tinha feito uma sessão com ela e criou-se ali um momento muito especial de conexão. E se calhar todas nós precisávamos um pouco disso, também na nossa vida. Então, eu vou fazer o favor de pegar outra vez aqui na câmara, de virar, vocês vão ficar aqui com os tremeliques todos da minha mão, mas pronto. Vou fazer assim, para vocês também terem este privilégio, porque eu não sei depois quando é que eu vou para o público, está bem? Não, para vocês verem.
Pronto, foi uma sessão de mãe e filha para vocês em exclusivo. São das primeiras pessoas que estão a ver aqui esta sessão, que ainda não está ao público. Vou parar aqui. Vou continuar só aqui mesmo na reta final. Gostaram aqui da sessão? Isto é para vos mostrar que não é só a roupa. São ligações que se criam. E não é de ânimo leve que depois vestes uma roupa que tem uma carga emocional tão grande, não é? E poder oferecer ou poderes vestir algo, que sejam as t-shirts com alma ou não, mas sobretudo vestires algo com alma, faz toda a diferença também em ti, na tua comunicação, na tua forma de estar, na tua forma de ser, não é? E se isso espelha quem tu és, é essencial começares a vestir com esta autenticidade. Aqui tem um QR Code que dá acesso a esta imagem, não é bem igual, mas vou aqui sair do ecrã um bocadinho para vocês, mas este QR Code que está aqui, que vocês podem ver no YouTube, mas também na bio, todas as plataformas aqui das redes sociais têm já acesso aqui a esta informação, muito mais detalhada do que o que está aqui, que isto foi o que teve na exposição, mas tem como se fosse, digamos assim, o cartão de cidadão de cada t-shirt. E este cartão de cidadão, vocês podem vê-lo aqui através daqui do QR Code ou através do link que estiver aqui na bio, se estiveres a ver aqui do Instagram. Para descobrires esta coleção, vais ver as 16 t-shirts, sendo que já não existem as 16, só existem 13. 3 já não estão disponíveis. Já têm uma pessoa que vão vestir, digamos assim. Vão vestir outra história e vão continuar este legado. Mas se calhar a tua, aquela que te representa, ainda está aqui. Está nesta coleção única e exclusiva e se calhar não se vai repetir, pelo menos igual, porque nunca vão ser da mesma maneira, não dá para repetir algo que é exclusivo. E então, se fizer sentido, vai e descobre, preenche sem compromisso, vê sem compromisso. Se tiveres alguma questão, fala comigo que eu terei todo o gosto em ajudar-te aqui deste lado. Para relembrar, Sofia, qual é o valor? Então, o valor de cada t-shirt com alma são 120 euros, em que parte desse valor, 5 euros, são para uma instituição, ainda a definir, vai depender do volume que se conseguir angariar. Mesmo que não se angarie a totalidade, então eu farei outra coisa que é para fazer algo para oferecer então às idosas que participaram aqui nestas, abordar estas t-shirts com alma. Portanto, é sempre canalizado para um fim. Mas mais do que isso, é vestires a tua personalidade com autenticidade e perceberes que a tua essência, se calhar, está atrás de uma história, uma t-shirt que tem uma mensagem e que conta a tua própria história e que te relembra dela, se calhar, todos os dias, ao espelho. Se quiseres, deixa também um comentário no post aqui deste direto, que foi bem longo, teve direito a filmes, não é? Mas foi especial para te fazer vir aqui entrar neste mundo de uma forma diferente, aqui no meu mundo e naquilo, não podendo estar presente ali com aquelas idosas, foi uma forma de mostrar o que é que se passou ali em bastidores. Mas se quiseres deixar assim um comentário, como é que foi para ti este direto aqui, nas plataformas onde estiveres a ver, seja em direto agora, seja, olá Ana, seja em indiferido. Então vou parar aqui a partilha, para quê? Para me despedir de vocês, porque isto já vai longo, eu provavelmente estou a jantar na vossa companhia, não é? Eu não, vocês estão a jantar na minha companhia, melhor dizendo, porque eu ainda não jantei. Então, deixem-me tirar aqui para eu ver agora aqui o StreamYard. Opa, oh Sandra, tão bom, tão bom. Gostaste da coleção? É bonita, eu acho que é muito bonita. Pela mensagem, não é? É como nós somos. Muitas vezes achamos que não somos isso tudo, não somos assim tão bonitas, tão especiais, tão profissionais e que não sabemos assim tudo, e que achamos sempre que falta alguma coisa em nós, não é? Olhamos sempre para aquilo que não temos e não para aquilo que temos, e muitas vezes só precisamos mesmo é de conexão e perceber que nas pequenas coisas muitas vezes estão as maiores. E então, sem mais demoras, vou-me despedir aqui de vocês. Muito grata pela vossa companhia aí, foi espetacular ter-vos aí desse lado.
Quem vai estar em indiferido, comentem, vai ser maravilhoso também perceber quais são os vossos comentários, os vossos desafios, para eu trazer também cada vez mais conteúdo alinhado com cada um de vocês. Já sabem que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bunny, espero sempre que seja melhor ainda. E já sabes, a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. Por isso, está sempre, sempre, sempre nas tuas mãos mudar alguma coisa que não esteja bem, seja à tua volta, seja em ti mesma. Por isso, aproveita. Ai, vou tirar aqui o coraçãozinho da Sandra, mas estava bonito, Sandra. Aproveita para olhares com outros olhos para ti, olhares com outros olhos para o teu guarda-roupa e começares a perceber o que é que faz sentido e o que não faz sentido. E se eventualmente achares que neste momento pode ainda não ser uma t-shirt com alma, vestir a tua identidade e personalidade, está tudo bem. Mas se achares que faz sentido mergulhares um pouco no teu autoconhecimento, se calhar neste momento faz sentido mudar a realidade que vem daqui para a frente, se tu des um primeiro passo e, por que não, através de um desafio de 21 dias, completamente imersivo, mas muito tranquilo, ou seja, vai profundo, mas de forma ligeira, ou seja, todos os dias tens algo para fazer, tens algo para perceber em ti, para mudar e com essas pequenas mudanças vais começar a perceber e a alinhar a mulher que tu queres ser. Por isso, se fizer sentido, inscreve-te no desafio de 21 dias, mas se ainda fizer mais sentido, e porque hoje é este mesmo o propósito e o mote, então oferece um presente com alma a ti ou a uma mulher importante da tua vida para homenagear e prolongar um legado ainda mais especial. Um beijinho enorme, fiquem bem e voltaremos a ver para a semana. Para a semana, a última live do mês, teremos aqui uma convidada e vocês vão amar a energia dela e realmente é uma pessoa que conseguiu alinhar a sua personalidade com o seu profissionalismo também, com a sua imagem profissional. Vai ser maravilhoso, portanto, fiquem aí desse lado, estejam atentas e subscrevam o canal para receber as notificações quando estivermos em direto, porque depois não fica disponível. Beijinhos e vamos vendo por aqui.